Olá, tudo bem? Você sabe calcular uma potência quando a base é um radical? Então não saia daí, depois da vinheta nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. É isso aí, galerinha. Professor Gelson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, já gostaria de pedir para você deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, nossa aula de hoje é potenciação com base real, né? Então, eu queria só salientar uma coisa. Eu estou gravando essa aula para uma turma de 9º ano, certo? E aí, até o 8º ano, o pessoal já estuda a potenciação, né? Em alguns casos diferentes aqui, até o conjunto dos números racionais. Certo? Então, a gente já estuda essas técnicas de potenciação até conjunto dos números racionais. Aqui, né, a gente vai ver algumas situações mais atípicas, né, que é quando a base ela vai ser um número real qualquer. Ok? Então, vamos lá. Antes disso, a gente vai só relembrar um pouquinho a potenciação. Não é isso? O que é uma potenciação? A potenciação nada mais é do que uma multiplicação com fatores iguais. Não é isso? Então, por exemplo, se eu tiver 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, isso daqui, como eu tenho uma multiplicação aqui de fatores iguais, é a mesma coisa que eu escrever 2 elevado a 5. Não é isso? Então, esse de baixo aqui a gente chama base, não é? É o fator que se repete, veja que é ele que está se repetindo aqui. Esse de cima aqui, a gente chama de expoente, não é isso? E esse expoente, ele indica quantas vezes a base ela se repete. Então, por que o expoente aqui é 5? Porque está se repetindo aqui 5 vezes. Não é isso? Então, se eu quiser calcular, por exemplo, vamos supor aqui 5 elevado ao quadrado, não é isso? Então, esse 2 aqui, né, que a gente chama quadrado, ele quer dizer o seguinte, que esse 5 está se repetindo 2 vezes. Não é isso? Você repete o 5 2 vezes e aí você multiplica. 5 vezes 5 igual a 25. Tranquilo? Outro exemplo aqui. A gente pode ter também uma fração aqui. Né? Eu posso ter, por exemplo, 2/3 elevado ao cubo. Não é isso? Então, o que acontece? O 2/3 se repete 3 vezes. 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Tranquilo? Então, em cima, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Embaixo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Ok? Tranquilo, né? Outra situação que a gente também pode acontecer é o seguinte. Eu ter um expoente negativo, não é? Então, por exemplo, eu quero calcular aqui 3/5 elevado aqui a menos 2. Né? Então, como é que eu procedo? Nesse caso, quando o expoente ele é negativo, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que inverter essa base. Né? Então, ao invés de ficar 3/5, vai ficar 5/3, certo? Elevado a 2. Então, eu inverto a base, troco o sinal do expoente. E aí, eu calculo normalmente. 5/3 vai se repetir 2 vezes. Então, é 5/3 vezes 5/3. Não é isso? Isso daqui vai me dar 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. Tranquilo? Outra coisa que a gente pode até relembrar aqui é os expoentes, né? Então, por exemplo, quando a gente tem 2 expoentes que eles são bem especiais, que é o expoente 0, não é isso? Expoente 0. Então, se eu tenho qualquer número elevado a 0, então, por exemplo, se eu tenho aqui um número qualquer n elevado a 0, né? Desde que esse n seja diferente de 0, não é isso? O resultado disso daqui vale 1. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0, o resultado aqui dá 1. E o outro expoente bem amigável da gente é o expoente 1. Né? Se eu tiver, por exemplo, um número qualquer elevado a 1, o resultado é ele próprio. Tranquilo isso, né? Então, agora a gente vai dar prosseguimento aqui com alguns exemplos, né, que a gente começa a ver. Lembrando, tudo isso daqui, né, é só relembrar. Por isso que eu passei aqui bem por cima mesmo. Certo? Então, nesse caso aqui, eu vou deixar um cardzinho aparecendo lá em cima, né, com sugestão de vídeos para que vocês relembrem essas propriedades de potência, né, as aplicações, as definições, para, digamos assim, para refrescar um pouco mais. Né? Eu passei aqui de forma resumida. As novidades começam a partir de agora. Agora a gente vai começar a brincadeira. Por exemplo, veja que a gente vai ter exemplos aqui
onde aqui na base eu vou ter um radical. Né? Como é que se procede? Da mesma maneira. O que a gente viu até então era a potenciação quando a base ela era um número racional. Não é isso? E agora a gente vai ver quando é um número real. Né? Então, o que acrescenta aqui vai ser essas basezinhas aqui, né? Isso falando a grosso modo, óbvio. Vai ser essas basezinhas cuja dentro da base aqui ela tem um radical. Tranquilo, né? Como é que se procede? Se procede da mesma maneira. Ó, o 2 indica quantas vezes a base repete, então isso daqui vai ficar assim. Ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Não é isso? E aqui é uma multiplicação normal. A gente já viu como fazer isso daqui. Né? Multiplicação de raiz. Nesse caso, eu posso aplicar a propriedade e juntar eles dois, né, em um só aqui, que vai ficar raiz de 3 vezes 3. Não é isso? Que eu posso escrever também como sendo raiz de 3 ao quadrado. Ou se eu quiser colocar raiz de 9, também vai dar a mesma coisa. Né? Cancela aqui, ó, um índice com expoente, sobra só o 3. Perceba que aqui eu poderia ter escrito raiz quadrada de 9, né? E a raiz quadrada de 9 também vai dar 3 e ia cair no mesmo resultado aqui. Beleza, né? Nesse caso aqui, ó, nesse caso, né, vai ser o seguinte, eu tenho a raiz quadrada de 7 elevado à quinta. Eu tenho que repetir raiz quadrada de 7 5 vezes, não é isso? Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7, 4 vezes, então eu vou repetir mais uma, vezes raiz de 7, 5 vezes. Tranquilo, né? Apliquei aqui a nossa definição da potenciação. Tranquilo, né? O que é que eu posso fazer agora? Eu posso juntar todo mundo, né, debaixo de um expoente, de um sinal de raiz só, né, de um radical só. Não é isso? Então, eu posso escrever isso daqui como sendo assim, ó, raiz quadrada, não é isso? De 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 5 vezes? Então, ó, agora, o que eu vou fazer com tanto 7 aqui embaixo? Se você sair multiplicando todo mundo, vai dar mais trabalho, porque você vai pegar um número grande, depois tem que fatorar para voltar. Certo? O que eu indico a fazer nesse caso aqui? Nesse caso, né, a gente vai agrupar esses 7zinhos aqui, ó, de 2 em 2. Beleza? Então, vai ficar 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Ó. Raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado vezes 7. Beleza? E por que eu juntei de 2 em 2 aqui? Simples, porque o índice aqui é 2. Né? Perceba que eu posso dividir eles novamente aqui, né? Para o sinal do radical aqui, né? Separar em 3 radicais diferentes. Não é isso? Mas eu posso fazer direto aqui também. Ó. Eu posso fazer direto aqui essa parte também. Por quê? Esse 2 cancela com o índice, sai um 7, não é isso? Esse 2 cancela com o índice, sai outro 7. Então, ó, na realidade, isso daqui vai ficar assim. Ó. 7 vezes 7. Esse 7zinho que eu não cancelei vai permanecer dentro da raiz. Ok? E aí, os dois que saíram, a gente multiplica, não é? 7 vezes 7 vai dar 49. 49 raiz de 7. Tranquilo, né? Então, sempre que tiver muitos aqui, né, tiver mais do que o índice da raiz, você vai agrupando eles de acordo com o índice. Se aqui fosse uma raiz cúbica, eu ia juntar de 3 em 3, certo? E por aí sucessivamente. Tranquilo, né? Continuando aqui, ó. Raiz cúbica é de 5 elevado a menos 3. O que eu posso fazer aqui? Vamos aplicar a definição aqui, né? Quando é negativo, o que eu faço? Eu tenho que inverter essa base, né? Aí, quem é o denominador aqui? Ó? Quando não aparece número, porque é o 1. Ok? Então, isso daqui vai ficar assim. Ó, 1 sobre a raiz cúbica de 5. Não é? Isso tudo é elevado a quanto agora? A 3 positivo. Não é verdade? Inverte a base, troca o sinal do expoente. Certo? Inverte a base, troca o sinal do expoente. Tranquilo? Agora, vou simplesmente distribuir aqui, né? Vai se repetir 3 vezes. Então, vai ficar 1 sobre a raiz cúbica de 5 vezes 1 sobre a raiz cúbica de 5 vezes 1 sobre a raiz cúbica de 5. Não é? Repetir as 3 vezes. Não é isso? Ó, agora, o que vai acontecer aqui? Perceba que em cima eu vou sair multiplicando aqui, vai dar 1.
não é verdade? Embaixo, ó, vai ser a multiplicação de 3 radicais de mesmo índice. O que, que eu posso fazer? Juntar em um só, não é verdade? Então, ó, vai ficar 1. Embaixo vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 5 vezes 5 vezes 5. Não é? Porque aqui todos têm mesmo índice, não é verdade? Os índices aqui são iguais, então eu posso juntar eles em um radical só. Beleza? Continuando aqui embaixo, ó. Em cima fica 1, não é? Embaixo eu posso escrever assim, é a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, ó. Beleza? Então vai ficar 1 sobre, cancela aqui, ó, esse 3 com esse 3, sai o 5. Então o resultado daqui, ó, 1/5. Beleza? Então perceba que dá um pouquinho mais de trabalho a fazer, né? A gente tem um pouquinho mais de processo a fazer, mas não é nada de outro mundo. Basta aplicar o que já foi estudado anteriormente. Não é isso? Vamos ver só mais um exemplo aqui, ó. Raiz de 7 elevado a menos 1. Não é? Ah, o expoente 1 é tranquilo, né? É só repetir a minha base aqui. Mas aqui o expoente é menos 1, então tem um cuidadinho a mais aqui. Na verdade, ó, o que eu tenho que fazer? Inverter. Quando não tem número embaixo, é o 1. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 7. Tudo isso elevado a quem? A 1. Não é isso? Agora, isso daqui, né, não tem cálculo para fazer. Vai dar 1 sobre raiz de 7. O que eu ainda posso fazer aqui? A gente já viu também como racionalizar denominadores. Não é? Como eu faço para encontrar uma fração equivalente a essa, de modo que não tenha raiz aqui no denominador. Não é verdade? Eu vou multiplicar pelo fator racionalizante, que nesse caso vai ser raiz de 7 sobre raiz de 7. Não é? Se você não assistiu o vídeo sobre como racionalizar denominadores, eu vou deixar o cardzinho também aqui em cima, né, para você assistir. Ok? E aí, ó, fazendo essa multiplicação, em cima vai ficar 1 vezes raiz de 7, que vai dar o próprio raiz de 7. Embaixo vai ficar raiz de 7 vezes raiz de 7, não é? Vou fazer passo a passo aqui, ó. Raiz de 7 vezes raiz de 7. Não é isso? Então, ó, continuando aqui embaixo, fica o seguinte. Em cima vai ficar raiz de 7, não tem mais o que fazer. Não é? Embaixo eu vou juntar eles dois, né, em um só. Então vai ficar raiz de 7 vezes 7. E aí é molezinha agora, né? Então, em cima, raiz de 7. Embaixo, raiz de 49, ou raiz de 7 ao quadrado. Isso aí você fica à vontade para escrever como você quiser. Vai ficar raiz de... Vou botar 7 ao quadrado. Certo? Cancela o 2 daqui do expoente com o 2 daqui do índice. Vai ficar, ó, raiz de 7 sobre 7. Beleza, não é? Tranquilo isso aqui. Então, dá um pouquinho de trabalho, dá, mas é só um processozinho a mais, aplicando com calma tudo que foi estudado aqui, a gente não tem, digamos assim, não vamos ter complicações, beleza? Então, galera, qualquer dúvida aí, você pode deixar nos comentários abaixo, certo? Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.